Saudações, pessoal! Tudo bem com vocês? Está tudo bem comigo também? Professor Neto aqui no quarto vídeo a respeito de relatividade especial. Esse quarto vídeo é para falar sobre o espaço e tempo e a dilatação temporal. Começando o vídeo aqui agradecendo a Vitória pelos comentários nos vídeos anteriores. Obrigado pela parceria e pelo carinho, Vitória. Relembrando o nosso objetivo principal de estar estudando relatividade especial, de entender que o movimento através do espaço está relacionado com o movimento no tempo, portanto, espaço e tempo não podem ser entendidos na relatividade como coisas distintas, e sim uma coisa só que estão unificada pelo referencial da velocidade da luz. Constatação inicial desse nosso vídeo. E já quero adiantar. Esse vídeo aqui provavelmente ele vai ser o mais longo de todos, porque para poder falar de dilatação temporal a gente precisa necessariamente comentar uma equaçãozinha que é bem simples e para que essa equação consiga fazer sentido para o nosso entendimento a respeito do o que é dilatação temporal para dois referenciais diferentes. Então, a constatação inicial desse vídeo aqui sobre espaço e tempo e a dilatação temporal é essa. A dilatação do tempo é imperceptível para as velocidades do nosso dia a dia, mas ela é relevante para as velocidades que se aproximam da velocidade da luz. Pois bem, você deve se lembrar que lá no primeiro vídeo sobre relatividade eu até comentei que essa velocidade da luz, quando o referencial é a própria luz, a luz é atemporal, ou seja, para ela o tempo não passa. A luz faz uma viagem através do espaço e não através do tempo. Bastante interessante isso, né? Vamos lá. Einstein propôs que o tempo pode ser entendido dependendo do movimento entre o observador e os eventos que estão sendo observados. Então aqui dois referenciais, esse referencial 1 e os eventos que estão sendo observados como referencial número 2. O alongamento, ou seja, o aumento do tempo, nós vamos chamar de dilatação do tempo. Vamos pensar aqui em um dispositivo que ele não existe, mas que eu vou recorrer ele o tempo todo para poder fazer uma analogia para que a gente consiga entender o que é a dilatação temporal. Esse dispositivo nós vamos chamar ele de relógio de luz. Então, considere um relógio de luz que é um dispositivo impraticável, ele não existe, mas ele vai servir só como exemplo para a gente. E ele vai nos ajudar a descrever a dilatação do tempo. Então, no que consiste esse relógio de luz? Imagine um tubo vazio com um espelho em cada extremidade. É esse cara aqui, ok? Um tubo vazio com um espelho aqui em cima e um outro espelho aqui na extremidade de baixo. Um flash de luz reflete para cima e para baixo entre esses espelhos. Então, nós temos aqui uma luz que fica presa aqui dentro, refletindo para cima e para baixo nesses espelhos. Terceiro e último, os espelhos são refletores perfeitos, então o flash fica refletindo de forma indefinida para cima e para baixo. Esse é o nosso relógio de luz. Esse relógio de luz então está mostrado nessa imagem aqui do lado. Um flash luminoso reflete entre esses espelhos paralelos, para cima e para baixo, marcando intervalos de tempos iguais. Por que intervalos de tempos iguais? Porque esse relógio esse tubo, ele tem sempre a mesma altura ou o mesmo comprimento, ok? E a velocidade da luz ela é constante, igual a c, que é 300 mil quilômetros por segundo, certo? Então, percorrendo sempre a mesma distância, com a mesma velocidade, você sempre vai marcar tempos
iguais. Isso aqui é mecânica básica, ok? Vamos lá. Suponha, e aqui nós temos uma visualização do que a gente vai fazer com o relógio como um todo. Suponha que vejamos o relógio de luz enquanto ele passa por nós em uma nave espacial de alta velocidade. Então, esse observador aqui é o que eu estou chamando de nós, tá bom? Vemos um flash saltando para cima e para baixo ao longo de um caminho diagonal mais longo. Então vamos lá. Para entender tanto essa situação número 1 quanto essa situação B, situação 2, eu vou estudar com você calmamente ambas para que você entenda o que nós estamos fazendo com esse relógio de luz dentro da nave. Vamos voltar aqui na situação letra A. Então nós temos o nosso relógio de luz dentro de uma nave e um observador movendo-se com a nave. Ele vai observar o flash de luz movendo para cima e para baixo. Então essa é a situação. Aqui está o nosso relógio. E isso daqui é o que a gente consegue observar. Tá, ok? Então a gente tem o nosso relógio com um determinado comprimento ou uma determinada altura. Aqui nós temos os nossos espelhos. E a bolinha vermelha aqui representando o flash de luz. Bom, nessa situação em que você está dentro da nave, o que você consegue observar é esse movimento de subir e descer desse flash. Então, com esses dois movimentos aqui, é o que você consegue observar, estando o relógio dentro da nave e você dentro da nave. Ou seja, o observador, ele se move junto com o relógio nessa primeira situação. Tranquilo isso. Agora, vamos mudar a situação. Vamos para a situação B. Essa situação aqui, a gente já comentou. Na situação B, nós temos um observador que vê a nave espacial passar por ele. Então, essa é a situação agora. Você está de fora da nave, você não está mais dentro da nave. Você observa o flash se mover ao longo de uma trajetória diagonal. Por que você vai ver o flash em uma trajetória diagonal? Porque agora o espelho ele vai ter um movimento, que é o movimento da nave. A nave se movimenta para a sua direita, ok? E o flash de luz se movimenta na vertical, ou seja, ele é refletido para cima e para baixo. A composição desses dois movimentos na vertical e na horizontal vai dar como resultante para a gente esse movimento da diagonal. Então, movimentando na horizontal e na vertical ao mesmo tempo, subindo, você tem essa trajetória. Então, você tem aqui a reflexão desse feixe de luz e ele passa a descer. Mas enquanto esse feixe, esse flash, ele está descendo, o espelho está andando na horizontal. Então, ele desce e caminha para a direita, fazendo esse movimento descendente na diagonal. Portanto, enquanto a nave estiver em movimento, você vai ter esse movimento indefinido do flash subindo e descendo. Ok? Bom, espero que você tenha entendido o que está acontecendo em ambas as situações. Um movimento é apenas de sobe e desce, e o outro movimento é na diagonal. Caminhando aqui na explicação. Lembre-se do segundo postulado da relatividade, foi o vídeo anterior. A velocidade da luz será medida por qualquer observador como sendo c, 300
1000 quilômetros por segundo. Como a velocidade da luz não vai aumentar, devemos medir mais tempo entre as reflexões. Isso daqui na situação B, ok? Já vamos ver o porquê. Do lado de fora, um flash do relógio de luz demora mais para refletir em relação aos ocupantes da nave espacial. Então, para os ocupantes da nave espacial, o tempo não diminui. Mas para quem está do lado de fora, você tem uma dilatação temporal. Por quê? Porque essa distância na horizontal, ela é uma distância, vou colocar na mesma notação que eu fiz nos vídeos anteriores, tá? Essa distância aqui, ela é um espaço grandão. Essa distância aqui, ela é um espaço pequenininho. Então, se esse espaço é maior, correspondentemente, a gente deve medir um tempo maior para que isso aqui dê a velocidade da luz. Se esse espaço percorrido, se essa distância percorrida pela luz é pequenininho, então aqui a gente tem um tempo menor. E eu estou escrevendo grande e pequeno exatamente obedecendo às proporções ditas nos vídeos anteriores. Essa razão aqui também dá uma constante, que é a velocidade da luz. Então, vamos lá. Einstein mostrou que a relação entre o tempo t0, ou seja, o tempo inicial de um determinado sistema de referência do observador e o tempo t medido em outro sistema é essa equaçãozinha aqui. Então, essa equação aqui, ela vai medir para a gente uma diferença entre os tempos medidos de dois referenciais diferentes, que é a equação que eu havia comentado lá no começo do vídeo. Bom, ela parece muito estranha, muito difícil, mas é super tranquila e eu quero estudar ela brevemente com você para te dar uma percepção do que está acontecendo, sem fazer contas longas, mas apenas indo direto ao ponto. O que essa equação ela está querendo mostrar para você? Vamos lá, deixa eu acessar uma caneta diferente aqui. O que a gente tem? Esse tempo aqui é o tempo do referencial 1. O tempo t0 vai ser o tempo de outro referencial. Vamos chamar de referencial número 2. Então, a gente percebe que a relação entre esses dois tempos, elas são diferentes, de tal forma que, para você obter uma diferença entre esse tempo e esse tempo, você precisa considerar esse fator que está aqui no denominador do lado direito. E é esse denominador aqui que eu quero estudar com você. Esse cara aqui, ó, essa raiz quadrada. Bom, o que essa raiz quadrada aqui está querendo dizer para a gente? Olha só que interessante. Do lado direito dessa equação, a gente tem uma fração. Essa fração, ela é de numerador t0 e o denominador dela é uma raiz quadrada de alguma coisa. Raiz quadrada. Essa alguma coisa é o número 1 menos, e aqui a gente vai ter uma outra fraçãozinha. A velocidade de um determinado observador dividido pela velocidade da luz, e essa fração aqui está elevada ao quadrado. Beleza. O que vai acontecer? Se você considerar que a velocidade v do observador é a velocidade da luz, olha que loucura! Então aqui a gente teria na raiz quadrada 1 menos, trocando v por c, a gente fica com c sobre c elevado ao quadrado.
Só que c sobre c elevado ao quadrado é 1, então a gente ficaria nessa situação com raiz de 1 menos 1, que é igual a raiz de 0. Só que raiz de 0 dá 0. E a gente pode ter 0 no denominador, ou seja, a gente pode ter uma situação assim, t igual t0 dividido por 0. Existe divisão por 0? Não. Então, aqui já vem uma primeira constatação. Será que é possível um determinado referencial viajar com a velocidade da luz? A percepção de tempo desse referencial ficaria aqui vinculada a essa condição da gente ter uma fração com denominador 0. Então, está aí uma primeira impossibilidade de viagem na velocidade da luz. A percepção de tempo aqui, ela fica vinculada a condições matemáticas que no ensino médio a gente não consegue resolver nem interpretar. Então, não existe divisão por 0. Vamos entender então que não existe velocidades, viagens com velocidades igual à velocidade da luz, certo? Agora, vamos pensar num outro raciocínio, e para isso eu vou mudar a cor da caneta. Vamos fazer então de verde, acho que fica bom. Se nós pegarmos uma velocidade que é uma velocidade pequena, por exemplo, uma velocidade que nós vamos pegar uma velocidade aqui de um carro, por exemplo, no trânsito, 80 km por hora. Se nós pegarmos essa velocidade e colocarmos dentro desse denominador, o que nós vamos obter no denominador é a raiz quadrada de um valor 1 menos, aí aqui a gente tem 80. Vamos pegar aqui porque a velocidade da luz está em... não vai fazer diferença não. 80 km por hora, porque eu estou substituindo a velocidade em km por hora, mas para jogar na fórmula, lembra que a gente utiliza o Sistema Internacional de Medidas e a velocidade ela tem que ser representada em metros por segundo, tá ok? Mas como eu estou fazendo uma conta apenas a título de exemplo, para você ter uma ideia do que está acontecendo com o tempo nessa relação, eu não vou trocar aqui para metros por segundo não. Então nós temos uma velocidade baixa, uma velocidade do nosso cotidiano. Quando a gente coloca essa velocidade, seja ela em quilômetros por hora ou em metros por segundo, dentro do denominador dessa expressão de Einstein para o tempo, a gente tem que dividir essa velocidade pela velocidade da luz, que é 300.000 e isso aqui ao quadrado. Eu quero que você perceba, então, que nós vamos ter uma raiz quadrada de 1 menos, e essa fração elevada ao quadrado vai ser 80 ao quadrado, dividido por 300.000 ao quadrado. Só que 80 ao quadrado dividido por 300.000 ao quadrado, isso daqui vai dar um número muito, mas muito pequeno. E se você faz 1 menos um número muito pequeno, isso daqui vai dar praticamente 1. Vou representar esse número com bastante 9 aqui. Ou seja, a raiz quadrada de um número que é praticamente 1 é 1. Então, para velocidades que são velocidades muito pequenas, como essa que a gente está fazendo com a caneta verde, você vai ter que o tempo do observador no referencial 1, ele é praticamente igual ao tempo do referencial do referencial 2, o observador 2. Então, para pequenas velocidades, essa equação ela está te dizendo que não existe muita diferença. Quer dizer, a diferença ela é imperceptível, né? É essa a constatação inicial lá do vídeo, da proposição inicial. Continuando, então, o nosso estudo.
A maior distância percorrida pelo flash de luz na sequência do caminho diagonal deve ser dividida por um intervalo de tempo correspondente. É aquilo que eu disse, né? Se você tem uma velocidade pequena, então você vai ter uma distância pequena dividido por um tempo pequeno. Mas se você tem uma velocidade muito grande, como dessa situação, você tem uma distância maior dividido por um tempo correspondentemente maior. Portanto, se você considera essa relação ou essa, ambas terão que dar a mesma velocidade, que é a velocidade da luz. A lentidão do tempo não é peculiar ao relógio de luz. É o próprio tempo no sistema que está em movimento no referencial, como visto a partir do nosso sistema de referência que está desacelerado. Consequências de você ter esses dois sistemas de referência. Um, por exemplo, na nave em movimento e o outro fora da nave em repouso. Primeira consequência, os batimentos cardíacos de quem é o ocupante da nave, eles terão um ritmo mais lento. Para quem? Para quem está fora da nave. Porque para quem está dentro da nave, está movendo junto com o relógio de luz, o tempo está passando normalmente. Ou seja, o ritmo mais lento, a dilatação do tempo, só existe para aquele referencial que está fora da nave. Outra consequência, todos os eventos na nave em movimento serão observados por nós como mais lento. E aqui nós estamos considerando nós como sendo fora da nave, um observador fora da nave. Então, dizemos nessas situações que o tempo ele está esticado ou dilatado. Aqui na imagem está dizendo a respeito do astronauta que passou 2 anos a bordo da estação espacial e ele ficou nessas condições de uma velocidade de órbita muito considerável, né? Ele ficou 2 milésimos de segundo mais jovem do que se ele tivesse ficado aqui na superfície da Terra. Eu já vou comentar desse paradoxo dos gêmeos nesse vídeo. Já está chegando o slide. Como os ocupantes da nave espacial vê o seu próprio tempo? Bom, para quem está dentro da nave, não existe efeito relativístico. O tempo para quem está dentro da nave é o mesmo. Então, sem efeito relativístico. Ou seja, sem dilatação do tempo. Não há como os ocupantes da nave espacial diferenciarem movimento uniforme do repouso. Isso aqui já foi comentado lá no primeiro vídeo. Eles não têm, no segundo, né? Eles não têm pistas de que os eventos a bordo são vistos como eventos cujo tempo está dilatado quando visto por sistemas de referência fora da nave. Aqui mais uma imagem para reforçar a ideia de dilatação do tempo, tá? O relógio de luz que se move para a direita com uma velocidade constante v. Então, aí você tem o relógio de luz na espaçonave, essa distância na diagonal. Ela vai ser uma distância que vai ser medida como sendo velocidade da luz vezes o tempo. Por que velocidade da luz vezes o tempo? Lembra lá da mecânica básica, lá do primeiro ano, em que você tinha distância poderia ser combinada junto com velocidade e também poderia ser combinado com tempo. Bom, de que maneira a gente combinava esses 3 conceitos? A primeira combinação que aparece para você é distância, vamos chamar de d, velocidade v e tempo de t. Então, a combinação que parecia para você, logo no primeiro ano,
no primeiro bimestre é que velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. O que nós estamos propondo aqui, então, para poder medir o que está acontecendo com o nosso relógio de luz, é você isolar a distância e o tempo que está dividindo passa multiplicando. Então, nós vamos ter distância é a velocidade multiplicado pelo tempo. Bom, se nós estamos considerando um pulso, um flash de luz que está se propagando dentro de um tubo com velocidade da luz, então a distância percorrida vai ser a velocidade, que é a da luz, vezes o tempo. Então, por isso, essa distância para ir desse ponto inicial até essa distância, ela é definida como sendo velocidade da luz, vezes o tempo, certo? Agora, na horizontal, você tem apenas velocidade vezes o tempo, porque nós estamos considerando que a velocidade com que a nave está se movendo não é a velocidade da luz. Porque, como eu mostrei no slide anterior da equação de Einstein para o tempo, quando você considera velocidades próximas à da luz, você vai ter aquele denominador dando zero, e aí vai haver complicações na interpretação do tempo, ok? Então, na horizontal, nós temos apenas velocidade vezes tempo. E as distâncias na diagonal como sendo velocidade da luz vezes o tempo, porque o pulso se propaga com velocidade da luz. Ok? Então, caminhando aqui na discussão, como os ocupantes da nave vê o nosso tempo? Ou seja, nós estamos na Terra e os ocupantes da nave é um outro referencial. Pelo seu sistema de referência de quem está na nave, parece que somos nós que estamos nos movendo. Lembra daquela ideia do carro, do slide em que eu coloquei duas pessoas de bicicleta, uma caminhando ao lado da outra? Então, para quem está passando dentro de uma nave, somos nós aqui do planeta que estamos em movimento. Nós estamos ficando para trás. E aí, como esse movimento ele é relativo, o referencial de quem está dentro da nave é ver a gente aqui na Terra como estando em movimento. Eles veem o nosso tempo, assim, vê entre aspas, né, pessoal? A percepção do tempo correndo lentamente, assim como vemos seu tempo correndo lentamente. Então aqui existe uma dupla correspondência. O pessoal na nave vê o tempo nosso aqui na Terra passando lentamente, porque somos nós que estamos em movimento em relação a eles. E o contrário também é verdadeiro. Se nós somos a referência, nós estamos vendo a nave passando. E se nós estamos vendo a nave passando, é o pessoal da nave que está tendo efeitos de dilatação do tempo. Ok? É fisicamente impossível para observadores em diferentes sistemas de referência se referir a um mesmo domínio do espaço e tempo. Então perceba, há uma dupla referência entre quem está sofrendo dilatação do tempo. Se o referencial for quem está na nave, somos nós aqui na Terra que estamos sofrendo dilatação do tempo. Se o referencial formos nós aqui na Terra, são o pessoal da nave que está sofrendo com dilatação do tempo. É isso que eu estou querendo dizer nessa primeira leitura. Continuando. As medidas em um sistema de referência não precisam concordar. Isso é interessante. Com as medidas feitas em outro sistema de referência. Então, não há concordância, não pode haver dilatação do tempo para os dois referenciais, somente para um. Então, você precisa colocar um referencial em detrimento do outro. Há apenas uma medida em que esses dois referenciais vão concordar, que é a velocidade da luz. Então, independente do que acontecer, a velocidade da luz, tanto para quem está na Terra quanto para quem está na nave, a velocidade da luz sempre vai ser a mesma.
Vamos falar desse paradoxo do gêmeo. Isso aqui é muito interessante, é uma espécie de aplicação prática ou um exemplo de como essa dilatação do tempo poderia funcionar. Quer dizer, é assim de fato, né? Mas, lembre-se, nós não conseguimos atingir velocidades próximas à da luz. Uma ilustração icônica da dilatação do tempo é contada por gêmeos idênticos, então eles têm a mesma idade, nasceram no mesmo dia, no mesmo horário, ao mesmo tempo, ok? Um desses gêmeos é um astronauta e ele faz uma viagem de ida e volta em alta velocidade, enquanto o outro gêmeo fica em casa aqui no planeta. Então, situação ilustrada aqui. Quando o gêmeo viajante retorna, isso aqui já é o spoiler da situação, né? Quando o gêmeo viajante retorna, ou seja, quando o astronauta retorna, ele será mais jovem do que o gêmeo que ficou na Terra. A diferença de idade vai depender da velocidade envolvida. E aí entra aquela interpretação da equação do tempo de Einstein dentro da relatividade. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Se o gêmeo que viajou mantiver uma velocidade que é a metade da velocidade da luz, durante um tempo de 1 ano, de acordo com o relógio a bordo da espaçonave, o que vai acontecer é uma dilatação de tempo para o gêmeo que ficou na Terra. Então, para o gêmeo que ficou na Terra, 1,15 anos terá se passado. Agora, se o gêmeo astronauta mantiver uma velocidade 87% da velocidade da luz durante o mesmo tempo, ou seja, durante o mesmo 1 ano, o que vai acontecer é que vão ter se passado 2 anos para o irmão dele que ficou aqui na Terra. Então, quando você aumenta a velocidade da luz, você aumenta a velocidade da viagem, aproximando ela cada vez mais da luz, o efeito relativístico ele vai ficando cada vez mais perceptível, ok? Vamos lá. Com 99,5% da velocidade da luz, vamos supor que isso é possível, ok? 10 anos terrestres teriam se passado a bordo da nave espacial. A essa velocidade, o gêmeo viajante envelheceria apenas 1 ano, enquanto que o gêmeo ficou na Terra envelheceu 10 anos. Então aqui a gente tem a situação final, né? 10 anos se passou na Terra, 1 ano se passou a bordo da nave espacial. Aqui tem uma visão total do que aconteceu, né? Os gêmeos se separando, aqui acontecendo a viagem, aqui o retorno, e quando ele retorna, existe aqui uma diferença de tempo entre eles de 10 anos, considerando que essa viagem de ida e volta foi feita com velocidade próxima à da luz, 99,5% da velocidade da luz. Então, uma pergunta vai surgir na nossa cabeça. Uma vez que o movimento ele é relativo, por que não é o contrário? Ou seja, por que o gêmeo viajante não voltaria para encontrar o seu irmão gêmeo em casa mais jovem? Ou seja, por que não é esse aqui que ficou mais jovem e esse daqui que envelheceu? É isso que eu estou propondo nesse raciocínio. Então, existe uma diferença fundamental aqui. O gêmeo astronauta, ele experimenta 2 sistemas de referências em sua viagem. Um sistema de ida e um sistema na viagem de volta. Ou seja, um recuando da Terra e o outro aproximando da Terra. Ele esteve em 2 domínios do espaço e tempo, separados pelo evento de ida e volta, e também essa ida e volta com velocidade próxima à da luz. Então, o relógio do gêmeo que ficou na Terra é o relógio que vai passar normal. O relógio do gêmeo viajante é que vai sofrer os efeitos relativísticos na viagem de ida e volta.
Explicado essa ideia do gêmeo viajante, vamos pegar um segundo exemplo para tornar essa didática, esse contexto da dilatação temporal mais tranquilo de você entender. Então isso aqui é só um segundo exemplo, ok? Vamos pegar uma ideia de um relógio em um passeio de bonde. A situação está descrita aqui, tá? Suponha que um bonde esteja se movendo em uma determinada direção, distante de um grande relógio que está na praça da cidade. O relógio está marcando meio-dia em ponto. Tranquilo? Um observador no espaço, e aqui ele está distante do relógio, mais tarde vai receber a luz que carrega a informação, que é meio-dia, e vai dizer: ah, é meio-dia na Terra agora. Você e o observador distante verão meio-dia em momentos diferentes. Então, a informação de meio-dia no relógio para você que está no bonde e para alguém que está bem longe, ela vai acontecer em momentos diferentes. Ok? Até mesmo porque, para a informação percorrer esse espaço maior, vai precisar do quê? Um tempo maior. Ok? Continuando. Se o bonde viajasse tão rápido quanto a luz, então ele manteria a informação que diz 12 horas. Então, viajando com velocidade próxima da luz, você vai ver sempre a mesma hora. É como se o tempo tivesse sido congelado para aquele relógio. Se o bonde está parado, velocidade 0, você vê o relógio da cidade se movendo para o futuro na sua velocidade ou na sua duração máxima. Ou seja, é o que a gente já está acostumado, né? 60 segundos por minuto. Ou seja, isso aqui é uma viagem na máxima velocidade em que o tempo permite, que é o que eu comentei no primeiro vídeo. Agora, se você se move à velocidade da luz, efeitos relativísticos acontecem. Você vê o segundo durando um tempo infinito. Por quê? O tempo fica congelado. Por que o tempo fica congelado? Porque velocidades feitas na velocidade da luz são atemporais. Elas são feitas apenas ao longo do espaço. Então, esses são os dois extremos, com velocidade 0 e aqui com velocidade igual à da luz. E o que é que existe entre esses dois extremos? Ou seja, entre aqui e aqui, o que é que existe no meio? O que acontece com velocidades menores que a velocidade da luz? A luz que carrega a informação nesse nosso exemplo de meio-dia é refletida pelo relógio e viaja em direção ao bonde. Então, se você está aqui, você vai ver essa informação praticamente instantaneamente. Você receberá a mensagem de 13 horas, 1h da tarde, a qualquer momento depois de transcorrer 60 minutos. No entanto, entre meio-dia e 13 horas, 1h da tarde, pode levar uma infinidade de tempo depois de você receber essa informação de 12 horas, se você estiver à velocidade da luz. Então, a medida de tempo entre 12 horas e 13 horas pode ser infinita se você, a depender da sua velocidade entre os extremos, estar em repouso e estar andando, viajando à velocidade da luz. A partir do seu sistema de referência, se ele estiver em alta velocidade, mas lembrando menor do que c, por que menor do que c? Por conta da ideia lá da equação de Einstein, ok? 1 menos velocidade dividido por velocidade da luz ao quadrado.
você vê todos os eventos acontecendo no sistema de referência do relógio da Terra como acontecendo em câmera lenta. Então, isso com velocidade menor do que c. Em alta velocidade, de volta em direção ao relógio que está na Terra, você poderia ver todos os eventos acontecendo na referência desse relógio como sendo acelerados. Então, se distanciando, aumentando a distância, você veria os eventos na Terra acontecendo lentamente. Quando você faz a viagem de volta, você vê os eventos acontecendo acelerado. E vamos colocar aqui a ideia de ida. Você veria os eventos acontecendo de forma lenta. Quando você voltar e estiver novamente sentado na praça, os efeitos de ida e vinda, eles vão compensar um ao outro? Ou seja, aquela dilatação de tempo, ela deixa de ser percebida como se ela não tivesse acontecido, já que indo é lento e voltando os eventos ficam acelerados? Lento e acelerado. Surpreendentemente, não existe compensação. O tempo, ele é dilatado. O relógio de pulso, vamos supor que você estava fazendo essa viagem com um relógio de pulso, que você estava usando o tempo todo, e o relógio da cidade, eles vão discordar mesmo que aconteça essa lentidão e essa aceleração na viagem de ida e volta. Esse é o efeito da dilatação do tempo, ele não pode ser ignorado. Estou colocando aqui um gráfico para poder sintetizar a ideia de quando que nós passamos a ter representação de uma dilatação temporal. Nesse gráfico aqui, a gente vai ter esse tempo lento ou tempo estendido e demorado a partir do seguinte. Aqui nós temos 1/4 de c, ou seja, a velocidade da luz dividido por 4. Então, isso quer dizer que a essa velocidade, nós temos uma ideia de 1 segundo durando 1 segundo. Metade da velocidade da luz, você tem nenhuma dilatação perceptível. Mas a partir de 3/4 da velocidade da luz, aqui a gente já começa a ter um pouco de compreensão, um pouco de sensibilidade a respeito da dilatação do tempo. Ou seja, a diferença entre, por exemplo, 1 segundo e o próximo unidade de tempo, ela já começa a ser mais perceptível. Então, a gente pode resumir essa ideia aqui em termos de análise de que praticamente a 70% ou até 80% da velocidade da luz, que corresponderia aqui a essa margem aqui de 3/4, é quando nós passamos a ter os efeitos relativísticos de dilatação temporal. Agora uma questão para a gente pensar. A dilatação do tempo significa que o tempo realmente passa mais lento nos sistemas móveis ou que só parece, ou seja, é uma ilusão de que passa lentamente? Então, uma possível resposta é: a desaceleração do tempo nos sistemas móveis não é uma ilusão, não é uma aparência resultante do movimento. O tempo realmente passa mais lento em um sistema em movimento em comparação com um outro em repouso relativo. Einstein conseguiu mostrar isso matematicamente. Então, de fato, a dilatação do tempo, ela existe. Segunda questão para parar para pensar. Se você estivesse movendo em uma nave espacial em alta velocidade em relação à Terra, você notaria uma diferença na sua pulsação ou nos seus batimentos? E na pulsação das pessoas que estão no referencial da Terra? Resposta:
a rapidez relativa entre você e o seu pulso é nula, porque você está no mesmo referencial da sua pulsação. Portanto, você não nota qualquer efeito relativístico na sua pulsação. Existe, no entanto, um efeito relativístico entre você e as pessoas que ficam na Terra. Por quê? Estamos adotando você como sendo o referencial. Você descobriria que as pulsações das pessoas na Terra têm um ritmo mais lento, ou seja, o efeito relativístico está sendo atribuído para o outro referencial. No entanto, as pessoas que estão na Terra, elas achariam que é a sua pulsação dentro da nave que está mais lenta que o normal. Olha que interessante, os efeitos da relatividade eles são sempre atribuídos ao outro referencial, não ao referencial em si. Mais uma terceira questão para a gente pensar. Os observadores A e B, em referenciais distintos, concordarão com as medidas de tempo se A se mover a metade da velocidade da luz em relação a B? Se A e B se moverem juntos a 0,5, ou seja, metade da velocidade da luz em relação à Terra. Então são duas perguntas, possível resposta. Quando A e B têm movimentos diferentes, um em relação ao outro, cada um observará uma lentidão no tempo no sistema de referência do outro. Então, perceba o efeito relativístico sempre medido, sendo atribuído ao outro referencial. Assim, eles não vão concordar com as medidas de tempo. Quando estão se movendo juntos, compartilham o mesmo sistema de referência, ou seja, como sendo aquelas duas pessoas andando de bicicleta uma ao lado da outra. O sistema de referência é o mesmo, não tem ninguém mais rápido que ninguém. E elas concordarão com a medida de tempo. Cada um vê o tempo do outro transcorrendo normalmente. E cada um vê o tempo de quem está na Terra acontecendo com o mesmo ritmo, que é o ritmo lento. Por quê? Porque são os astronautas A e B que estão se movendo à velocidade da luz. Mas eles veem as pessoas na Terra se movendo com a velocidade da luz. Eles estão parados um em relação ao outro. Ok? Enfim, terminando aqui esse último slide desse vídeo sobre espaço e tempo e a dilatação temporal, a pergunta que eu faço é: como a dilatação do tempo em velocidades diárias se compara com a dilatação do tempo à velocidade da luz? Não precisa fazer conta para isso, mas você sabe que a partir de uma certa porcentagem da velocidade da luz é que se torna perceptível efeitos relativísticos da dilatação temporal. Obrigado pela sua paciência até aqui. Tem mais 2 vídeos, pelo menos, para a gente poder tratar de aspectos importantes da relatividade especial. Até lá!